para que saiamos daqui melhores do que chegamos. Gratidão ao nosso mestre, à espiritualidade. E, Arthur, é com você. Obrigado. Queridos amigos e amigas, que a paz de Jesus envolva todos nós, que sintamos aqui nesses momentos de alegria, de comunhão, de fraternidade que vivenciaremos juntos, que sintamos toda essa vibração, toda essa alegria que nos toma o coração a partir da Boa Nova, que nos penetra, que nos clareia os caminhos, que nos renova as forças para a caminhada. Possamos todos, portanto, elevar a nossa vibração pelo diapasão do Mestre, buscando realmente ligar o nosso coração ao dele, para que essa seja uma tarde proveitosa de reflexões para todos nós. Antes de iniciarmos as nossas reflexões propriamente, gostaríamos de agradecer pelo convite, na pessoa do querido amigo Edson. É sempre uma alegria poder estar aqui novamente em Rio Claro, essa cidade irmã de São Carlos, né? Estamos aqui tão juntos na tarefa, na seara, e aqui temos essa grata satisfação de reencontrar tantos corações queridos de caminhada, de poder conhecer a outros e de podermos vivenciar isso que é, tenho sempre dito, o mais rico da nossa experiência espírita cristã, que é essa comunhão fraterna, que é essa alegria do abraço, que é esse traço fundamental, como diz Emmanuel, que sempre marcou o cristianismo em todos os tempos, a reunião dos corações em torno de Jesus. Então, que Ele abençoe a todos nós, bem como a casa, todos os tarefeiros, para que consigamos compreender aquilo que, inclusive, é a proposta da nossa reflexão nesta tarde. O que é de fato o discipulado com Jesus? E para iniciarmos a nossa reflexão, voltamos aos tempos do Mestre, a partir de um relato de Humberto de Campos, irmão X, que nos diz no livro Contos e Apólogos, capítulo de número 2, que após alguns infrutíferos entendimentos com os doutores da lei, com os fariseus, Jesus foi buscado por alguns outros indivíduos, em especial um deles, interessados na proposta de que ele se fazia mensageiro, na proposta da Boa Nova. Ele então começa a explicar, a apresentar para esse candidato qual era o programa do Evangelho. Como, dentre os princípios do Evangelho Redentor, ali constavam, por exemplo, o reconhecimento da paternidade celeste e, portanto, da nossa condição de irmãos em humanidade, que estavam previstos dentre os programas e os desenvolvimentos da Boa Nova no mundo, digamos, a superação das barreiras, dos muros, do preconceito, das incompreensões, a união pelos laços da fraternidade e do amor, haveria de unir, de integrar os corações nesse propósito de construção do reino de Deus do mundo, de uma humanidade aperfeiçoada, de uma humanidade regenerada. Então Jesus vai trazendo uma visão geral, um voo panorâmico sobre o que seriam os séculos por vindouros, o longo trabalho, porfiado trabalho de construção do reino, a partir do mapa ou da planta que o Evangelho nos estabelece. Esse candidato, no entanto, profundamente culto, profundamente voltado
para as indagações do intelecto, né, para os movimentos do raciocínio, volta os seus olhos arguciosos para o Mestre e começa então a lhe indagar acerca de alguns desses detalhes ou aspectos do programa do Evangelho. Ele volta-se para Jesus e inicia uma sequência de perguntas, dizendo: a que escola filosófica obedeceremos? Então, qual escola definirá o nosso roteiro intelectual? Em quais balizas intelectuais haveremos de nos apoiar? E Jesus então responde: as escolas do céu. Isso nos faz recordar uma outra passagem similar, também trazida até nós por irmão X, perto de Campos, desta vez no livro Boa Nova, no capítulo de número 3, naquele encontro expressivo, marcante entre Jesus e Hanã, um dos sacerdotes que depois seria juiz do Cristo. E em determinado momento, esse sacerdote, Hanã, para nós seria o próprio Anás, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote à época, volta-se para Jesus e pergunta ao Mestre: conheces Roma ou Atenas, que eram duas das maiores expressões de glória no mundo vigente de então? Roma com o seu direito, com os seus artistas, com as suas belezas, com as suas conquistas. E Atenas, não é preciso nem mencionar, o berço da filosofia, a capital das luzes, essa cidade que marcou a história da humanidade. Então, Hanã, tentando desmerecer aquele simples galileu, que poderia ele saber? Por acaso conheceria algo de Roma ou de Atenas, ou dos códigos do templo, ou da corte imperial? Indaga ele então: conheces Roma ou Atenas? E aquele jovem galileu, ainda por iniciar a sua missão pública, a ele responde: conheço o amor e a verdade. Como a dizer, que mais precisaremos conhecer, senão o amor e a verdade? O que são as escolas filosóficas do mundo, os títulos, os ornamentos, os brilhos exteriores, senão simples caminhos efêmeros, passageiros, etapas, para a busca definitiva do ser, em torno do amor e da verdade? Então, esse candidato trazia consigo um espírito similar ao de Hanã. Ele começa indagando: qual será a nossa escola filosófica? Ou, em outras palavras, qual o título, qual o rótulo nós poderemos ostentar? Jesus diz apenas: nós seguiremos as escolas do céu. Porque, em verdade, é isso que o Evangelho é, vem sendo e será sempre. A porta aberta do céu para a terra. Pedindo, naturalmente, corações que se façam essa porta aberta. Corações integrados ao Evangelho, para que, por meio desses corações, o céu desça à terra e a terra se aproxime do céu. É o que está representado de maneira simbólica no último livro das Escrituras, o livro de Apocalipse, que, embora descreva todas as lutas do processo, finaliza com uma mensagem de pura esperança, falando da Jerusalém de cima, que desce à terra, finca raízes neste planeta. E o que é a Jerusalém de cima, senão esse conjunto de valores pelos quais as esferas superiores já se regem, mas que um dia haverão de reger também a vida no mundo? Essa será a consumação do Evangelho, a Jerusalém de cima, estabelecida na terra. Venha a nós o teu reino, ensinou-nos Jesus por meio da oração tão conhecida. Mas para que o reino venha até nós, é preciso que na terra ele encontre corações capazes ou dispostos a substanciá-lo, a concretizá-lo neste mundo.
Prossegue o candidato. Quem nos presidirá a organização? Jesus então responde: nosso Pai Celestial. Num tempo em que se falava de imperadores, de escolas filosóficas, desse ou daquele mestre, dessa ou daquela escola, desse ou daquele orientador, desse ou daquele poderoso, desse ou daquele rei, Jesus centraliza as nossas aspirações, as nossas diretivas em Deus. Esse não muda, esse não decepciona, esse não se equivoca. Quem o toma como referência nunca se equivocará. Nunca correrá o risco de se decepcionar. E quantas vezes vemos corações que dizem-se seguidores do cristianismo ou adeptos ao evangelho, a fraquejarem, a desanimarem ou até abandonarem o caminho porque este ou aquele falharam, porque este ou aquele se equivocaram. Mas quem traçava para nós o programa? Onde estava centralizada a nossa atenção, o nosso coração? Nas criaturas falíveis, que podem ser tomadas como inspiração, ou em Deus? O polo que agrega, para o qual converge toda a vida, toda a criação, e de onde promana também toda a luz e toda a força na criação. Toda boa dádiva, já diria Tiago em sua epístola, vem do Pai das luzes, em que não há sombra ou contraste. Quem em Deus deposita a sua confiança e o seu norte, estará seguro, estará firme na caminhada. Em Deus ou naquele que o representa fielmente para nós outros no mundo, no Cristo. Por isso, quando talvez o nosso coração desfaleça, quando encontremos um ou outro indivíduo, companheiro de jornada, que manifeste-se ali desanimado a caminhar, a continuar, porque um ou outro não foram fiéis como se esperaria, indaguemos a nós mesmos e levemos os nossos irmãos também a indagarem-se: a quem seguimos? A Deus, a Cristo, ou aos cristãos ainda imperfeitos? Ou a esse ou aquele mestre que deixou contributos do mundo, mas que tinha também a sua limitação em relação ao mestre dos mestres? Por isso, centralize Jesus a direção de todo o trabalho em Deus, nosso Pai Celestial. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Então ele já leva o Cristo à berlinda. Como muitas vezes vemos no Evangelho, os fariseus tentando cercá-lo. É lícito ou não pagar tributo a César? A depender da resposta, o Cristo arrumaria problema com uns. Se fosse outra resposta, arrumaria problema com outros. Mas Jesus, de maneira suave, de maneira belíssima, sempre encontrando o caminho libertador, não se deixando amarrar ou envolver pelas teias do orgulho humano, da vaidade, vai buscando essas respostas que nos deixam desconcertados. Aqui, o indivíduo, mais uma vez, o leva a essa circunstância. A gente deve ou não se rebelar perante os romanos? Como devemos considerá-los e a opressão que nos impõem? Jesus responde na base do respeito e do auxílio mútuo. Certamente, já decepcionando um pouco aquele coração que esperaria outros caminhos para a construção do reino. Como se deu com tantos outros, naquele contexto de tamanha expectativa para aquele povo, aguardando o Messias, aguardando a libertação, aguardando o triunfo do povo de Deus. O Messias haveria de conduzi-los triunfantes ao papel e à posição que lhes caberia. Qual não é a sua surpresa
quando aquele Messias, diante da tamanha injustiça que lhe foi feita, não responde senão com a indulgência, com a misericórdia, com a paciência, com o perdão. Como a nos dizer que são outros os caminhos de construção do seu reino. Não se baseiam nos quadros temporários, passageiros, sejam eles provacionais ou expiatórios, dizem respeito a construções muito mais amplas no espaço e no tempo e, sobretudo, internas. Mesmo naquela circunstância de opressão, mais tarde de perseguição, não deixaram os cristãos de levarem adiante a tarefa de que foram incumbidos, de lançar as bases inamovíveis, indestrutíveis do reino de Deus no mundo. Perseguidos, torturados, humilhados ou feridos, transcenderam a vida do espírito acima da vida do corpo, acima da vida e da morte na matéria. Demonstraram eles o poder da vida eterna, da confiança na imortalidade, o poder do amor, cujo tempo, nem o tempo pode vencer, nem mesmo qualquer perseguição no mundo. Então, nas bases do respeito e do auxílio mútuo. Em outras palavras, façamos a parte que nos cabe, que então Deus terá os seus caminhos de ir transformando os cenários, quando Ele entender que aquelas experiências já tiveram seu tempo. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio, em nossas atividades, como proceder? Já antevendo as perseguições, que de fato se dariam mais tarde, ele indaga. E Jesus então responde: desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Como não nos recordarmos aqui de uma passagem que relíamos há algum tempo do livro Paulo Estevão e que nos tocou profundamente. Fazemos referência aqui a Simão Pedro, o grande coração que esteve à frente do cristianismo em seus primórdios. Quando Paulo, ainda Saulo, estava no deserto, no oásis de Dan, junto a Áquila e Prisca, ainda sem se revelar como o antigo perseguidor dos cristãos, ele, em determinado dia, naqueles serões, naquelas conversas que eles tinham ao entardecer, depois do dia de trabalho, se reuniam aqueles 3 corações na solitude do deserto para falarem do Evangelho, para falarem das esperanças em Cristo, da beleza da Boa Nova, do que o Cristo apresentava. E em determinado dia ele puxa o assunto Saulo, junto a Áquila e Prisca, porque ele vem a saber que Áquila e Prisca ali estavam, inclusive, em decorrência das perseguições movidas em Jerusalém. A família de Áquila havia sido profundamente atingida pelas perseguições, inclusive o seu pai havia desencarnado em decorrência das perseguições. Um dos asseclas do doutor, do rabino Saulo, tinha questões pessoais com o pai de Áquila e aproveitou-se do poder de que estava incumbido para levá-lo àquele triste desfecho. Então eles vão conversando e Saulo vai sondando aqueles corações. Queria ele saber como reagiu a casa do caminho àquelas primeiras perseguições. Então Áquila começa a relatar qual era a postura de Simão Pedro. Ele volta-se para Prisca e diz: lembra, Prisca, como ele nos impelia dia a dia a orarmos por Saulo? Olha o que Jesus disse: desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Então, dia a dia, na reunião da casa do caminho, Simão Pedro induzia os corações, todos juntos, a orarem por aquele que os perseguia. E justamente para tentar tocar ainda mais os corações que talvez se fizessem ainda mais endurecidos, Áquila chega a dizer dele próprio: olha, para nos ajudar os corações ainda meio duros, Simão lembrava o seu próprio caso. Dava a si mesmo como exemplo, ele, o que havia negado a Jesus. O que era duro, o que era intransigente, mas que por misericórdia ali estava hoje,
tendo a condição ou a oportunidade de trabalhar por ele. Então buscava Simão relembrar aqueles corações a sua própria fragilidade, dando-se em exemplo, abrindo-se, expondo-se, para que o seu exemplo pudesse tocar aqueles corações a benefício de Saulo, o perseguidor. E dizia mais ainda Pedro, acrescenta Áquila. Simão dizia para nós, Saulo, ele não sabia que era o Saulo ainda, dizia para nós que, em verdade, Saulo não deixava de ser uma espécie de benfeitor, porque com as suas perseguições nos tem ele ajudado a nos mantermos no caminho reto, a não nos esquecermos de nossos compromissos, a não nos esquecermos do que o Evangelho nos pede. Então é assim com que os primeiros cristãos, discípulos de fato, lidaram com as perseguições. Exatamente no programa que Jesus aqui apresentava para esse candidato. Prosseguem as indagações. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. Esse é o nosso direito. Não seria um dever? Não, é direito. Direito de servir sem exigências. Para o coração consciente, para o espírito lúcido. Assim se dá a sua compreensão quanto ao Evangelho. Não exigir não é simplesmente um dever. Passa a ser, daí por diante, um direito, que o mundo muitas vezes não compreenderá. Mas esse coração reserva-se o direito de seguir por outros caminhos que não os do mundo. E justamente por seguir por outros caminhos que o mundo ainda desconhece, é que ele abre para o mundo novos horizontes e novas perspectivas. Os discípulos, com esses direitos assim, não tão reconhecidos ainda por nós, é que nos tem mostrado o que de fato é a proposta de Jesus. O rapaz, então, diz Humberto de Campos, começa a regalar os olhos, porque ele começa a perceber que o negócio era muito mais profundo, haveria de demandar muito mais do que talvez ele estivesse disposto a dar. Mas ele ainda prossegue. Em que consistirá desse modo o salário do discípulo? Responde Jesus: na alegria de praticar a bondade. Qual o salário, qual a retribuição do discípulo? Que foi admitido a esse convívio mais próximo e mais estreito com o Mestre, qual será o seu salário e a sua retribuição? A alegria de sentir-se mais junto do Mestre. A alegria de sentir-se um instrumento do Mestre. A alegria de ser, ou de ver-se como um canal do amor e do bem. Ainda que daqueles a quem ajuda, receba apenas a incompreensão, o esquecimento, a negação. É uma retribuição diferente da qual, ou daquelas com as quais estamos acostumados até aqui. Isso me faz recordar uma fala do próprio Simão Pedro, que já foi aqui lembrado. Certa feita no Evangelho, Jesus está conversando ali com os discípulos, ele traz uma reflexão um pouco mais desafiadora, digamos assim, e aí alguns dos que o acompanhavam começam a desistir. Ele volta-se para Simão, para alguns que ali estavam: também vocês desejam ir? E aí Simão diz: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna e tal, aquela parte que nós conhecemos. E aí, em determinado momento, Simão volta-se para Jesus e diz assim: e nós, que tudo deixamos por ti, que receberemos? Qual a retribuição? Emmanuel, então, traz um comentário sobre essa fala de Simão no livro Fonte Viva, capítulo 22, em que ele diz: o que recebe o grão de trigo maduro depois da ceifa? O triturador, que o prepara para ser depois o alimento para a multidão.
que recebe a massa do pão depois de amassada, de preparada, senão o forno, e que recebe o pão, senão a graça de servir. Eis a retribuição do discípulo. Mais luta, mais experiência, mais testemunho, com a alegria de servir com Jesus. Não mais uma retribuição que dependa de fora, do que chega até nós, do que vem até nós na forma de retorno ou de reconhecimento, mas uma retribuição sentida por dentro, em si. Por isso sempre presente, por isso tão segura. Eis a retribuição que o discípulo alcança. Por isso Emmanuel conclui essa mensagem dizendo: se já deixaste os laços que te prendiam aos círculos mais inferiores da vida por amor ou por devoção a Jesus, entenda que recebeste do céu agora a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Eis a retribuição, meu amigo, minha amiga. Se com Cristo desejas seguir, na condição de discípulo de fato, aí está a tua retribuição. A honra de ajudar, a prerrogativa, olha só, o direito de entender. Onde outros não têm entendido, o Cristo nos reservou o direito de entender aquela pessoa, de entender a sua limitação, de entender a sua fragilidade, e a glória de servir. Isso é o discipulado, é o que cabe ao discípulo. Isso nos projeta a um outro conto que é trazido para nós, também por irmão X, no livro Pontos e Contos, capítulo de número 29, ele tem uma mensagem chamada O Quinhão do Discípulo. E ele conta que, em determinada feita, o Cristo, junto com as suas legiões angélicas, se aproximou um pouco mais da terra, e ali estava a receber algumas criaturas que, em desdobramento pelo sono, eram levadas até ele, para apresentarem as suas petições, as suas rogativas, os seus anseios. Então ele ia recebendo amorosamente cada um daqueles corações que ali chegava. E aí, irmão X vai contando vários casos, né? Uns ali chegavam pedindo por um ser querido, uma mãe que rogava pelo filho, uma noiva que rogava pela saúde do noivo, do companheiro, um outro indivíduo que pedia pelos seus campos, desejava ele produzir, desejava ele que os seus campos pudessem, né, ser férteis. Outro pedia a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento da cultura terrestre. Outro solicitava mais posses para que essas posses pudessem ser movimentadas a serviço do progresso, da coletividade. E diante de cada um desses corações que ali comparecia, Jesus designava alguns dos seus mensageiros, alguns de sua equipe, para poder atendê-los. Com muito carinho, com muita compreensão, dentro da necessidade de cada um daqueles corações. Mas, de repente, naquele local, onde estava ali o mestre, com as cortes angelicais, adentra um indivíduo diferente, que pela maneira de olhar, já demonstrava uma sede íntima muito profunda, outro tipo de buscas, ou outro tipo de rogativas. Os seus gestos denotavam uma profunda reverência, veneração ao Divino Mestre. Ele se aproxima, então, o reverencia e diz que há 2000 anos havia o Cristo ensinado que alcançaríamos o que pedíssemos. Pedi e obtereis. E que ele, já por muito tempo, havia lidado nos círculos da vida transitória com o desejo, com a posse, com as esperanças e realizações do mundo. Mas que agora ele ansiava por algo diferente. Ele ansiava por cumprir-te, mestre, os desígnios, os sublimes desígnios. Quero, enfim, seguir-te, diz ele. Jesus então se aproxima, toca-lhe a fronte e lhe diz, ou lhe indaga, queres ser meu discípulo? E o indivíduo, o espírito, então lhe responde, sim.
que me reservas? Pergunta ele. Similar à pergunta de Pedro. E nós, que estamos dispostos a seguir-te de fato, que receberemos? Jesus então diz àquele Espírito e a cada um de nós, os que sinceramente já o buscamos nessa condição, diz Jesus, volta ao círculo de teus deveres, porque contigo eu me entenderei diretamente. Com relação aos outros, ainda eram os seus emissários, aqueles mobilizados para ampará-los. Mas com o discípulo, Jesus passa a se entender diretamente. Porque o discípulo verdadeiro é aquele que foi admitido pela disposição de sentimentos que apresenta a um convívio mais próximo com Jesus, ao curso mais difícil, às lições mais desafiadoras. Aliás, é justamente isso que diz o mestre a ele, concluindo a lição. Volta ao teu círculo de deveres, porque entender-me-ei diretamente contigo. Porque a ti, meu filho, reservarei a lição. Aos outros que ali compareciam com seus desejos, competições, Jesus os atendia dentro daquilo que era possível, que se coadunava com as suas necessidades, mas aquele coração já não comparecia com um pedido específico. Já não comparecia como aquele quem diz a Jesus o que espera ou no que desejaria ser auxiliado. Aquele que comparece a Jesus, perante Jesus, como quem pede apenas compreensão do que ele deseja. Então, a você, meu filho, eu reservo a lição. Ao discípulo, para que esteja mais junto, para que a sua vida seja um quadro mais vivo da presença do Cristo, a lição que o engrandece, que o aperfeiçoa, que o aprimora. Por isso, André Luiz nos diz, no prefácio do livro Nosso Lar, que é muito difícil penetrar a criatura na academia do Evangelho do Cristo. É muito difícil para nós outros ingressar, de fato, na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso esse, diz André, que quase sempre se dá de estranha maneira. A criatura, ela só, com o mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. O que André Luiz está dizendo? Nós vamos à escola, nós temos uma duração das aulas, das disciplinas, vamos a uma faculdade, nós temos um período, um tempo em que ali estamos, aquilo nos dedicamos. Nós vamos ao trabalho, a um curso de aperfeiçoamento profissional, aquilo tem uma duração, tem um tempo. Agora, o curso com Cristo não tem fim. Não tem folga. Não tem dia, não tem horário, não tem local específico. O curso com Cristo é a todo tempo, em todo lugar. Tudo é lição, tudo é oportunidade, tudo é chamado à renovação e ao aprimoramento. É preciso, portanto, muito empenho do coração que anseia por segui-lo. E é isso que André está a dizer. Esse é o quinhão do discípulo. Ao coração que já demonstra essa boa vontade, Jesus reserva o curso mais difícil. A lição que o desafia mais, mas também que o revela, que o aperfeiçoa, que mostra o que ele pode ser, o que ele tem em si ainda apenas como potencial. Voltando ao nosso candidato, após essa indagação, Jesus lhe responde, em que consiste o salário? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados de um grande partido? Seremos, em todos os lugares, uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. Enquanto os homens se dividem em escolas, em seitas, em muros, em rótulos,
Os discípulos verdadeiros estão atentos à vontade divina, que é em si mesmo universal, e que nos dá para a vida e para todos essa visão de universalidade, para com a vida e para com todos. O programa permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde a voz imediata de comando? Na consciência. Voz imediata de comando na consciência. E os cofres mantenedores do movimento situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Porque o bem verdadeiro, os recursos chegam até ele. Jesus não tinha um recurso material sequer. Iniciou o maior movimento de regeneração de almas que este mundo já viu. Jesus, a princípio, era só. Depois, com 12, iniciou. E hoje, quantos são? Quantos somos na caravana que o segue? Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, com o Pai, e na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem será ou quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir. O indivíduo começou então a coçar a cabeça, depois de ter regalado os olhos, porque ele foi vendo que quanto mais ele insistia, mais fundo o negócio ia. Mais complicado ficava para o lado dele, com o que ele comparecia perante Jesus. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus, sem se irritar, diz aqui irmão X, o mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos? Quanto tempo ele já estava perguntando para Jesus, né? O tempo necessário. Cada resposta de Jesus é: de quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? Não dá para arrastar no laço o trabalho na casa espírita? Não dá para forçar? No reino divino não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes, políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de começo aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. E aí, diz Humberto, que o indivíduo seguiu perguntando. E Jesus, de repente, silenciou. O indivíduo seguiu fazendo pergunta atrás de pergunta. Jesus silencia. E em determinado momento ele volta-se para o mestre e pergunta: Senhor, por que não me esclareces? E Jesus então lhe retorna, propondo-nos aí uma imperecível reflexão. Busca-me quando estiveres disposto a cooperar. Porque é isso. Ontem mesmo refletia sobre a indagação de Paulo a Jesus. Quão diferente não é ela dessas indagações. Paulo indaga: Senhor, o que queres que eu faça? Percebamos que a indagação de Paulo está repleta de afirmações. No Senhor, que queres que eu faça, está a afirmação de que reconhecia os seus equívocos.
os antigos descaminhos, de que via agora no Mestre, de fato, o condutor, de que sabia que ele haveria de esclarecer, de ofertar tudo o que fosse necessário, e de que ele ali estava ofertando o seu melhor conforme Jesus quisesse, onde, como, quando fosse. Então, embora uma indagação, a indagação de Paulo é antes uma afirmação. Por isso, Emmanuel diz, temos ali a primeira profissão de fé do grande apóstolo. Nós aqui muitas vezes comparecemos a Jesus, ou perante Jesus, só com as perguntas, sem qualquer oferta, sem qualquer espírito de cooperação, sem qualquer disposição de renunciar às exigências, aos caprichos, às preferências. A gente vai multiplicando indagações a Jesus, que é para não termos de afirmar compromissos e disciplinas com Jesus. Perante ele, comparecemos na posição dos que querem ainda definir o que farão, como farão, quando farão. Ao passo que o discípulo verdadeiro é o que comparece esperando do Cristo a definição que ele então haverá de cumprir. Isso me recorda um encontro muito bonito que está narrado no livro Ave Cristo, entre dois grandes personagens do cristianismo. Naquele tempo, Apio Corvino era um grande ancião, já reconhecido ancião do cristianismo, uma vida inteira de doações, de serviço pelo Mestre. E ali ele tem a oportunidade de conhecer aquele que depois herdaria, inclusive, o seu próprio nome, nas tarefas que daria continuidade. Quinto Varro, depois chamado de irmão Corvino, dada a amizade que ali se estabelece. Quinto Varro passava por muitas dificuldades no âmbito do lar, com a esposa que não compreendia a proposta do Evangelho, que era muito refratária às ideias de Jesus. E quem já teve a oportunidade de ler a obra sabe todo o desafio que ali esteve envolvido, não só naquele primeiro momento, mas depois nos desdobramentos de tudo aquilo. Mas ele é levado por um amigo em comum até Apio Corvino, que estava de partida daquela região, para que pudesse se aconselhar com a voz da experiência, com a voz da sabedoria, com o coração mais forjado no discipulado real com o Mestre. E ao chegar diante de Apio Corvino, Quinto Varro começa a relatar todas as suas dores, todas as suas dificuldades e angústias. E qual é a primeira pergunta que ele ouve de Apio Corvino? Pergunta essa que deveria ser por nós repetida diariamente, a fim de nortearmos a nossa relação com Jesus, a nossa ação com o Mestre. Apio pergunta assim para ele: Quinto, aceitaste o Evangelho para que Jesus se faça teu servidor? Ou para que tu se faça servidor do Cristo? Qual a ordem? Queremos nós caminhar à frente dele, dizendo a Jesus: Senhor, faça isso aqui, mude isso aqui. Ou queremos nós caminhar, como deve ser de fato, após ele, oferecendo sim as nossas dúvidas, as nossas hesitações naturais ainda em nossa condição, mas junto delas, os compromissos reafirmados dia a dia. Senhor, não entendo muito bem ainda o que é essa experiência. Esclarece-me, mas conta comigo. Conta com a minha boa vontade, com a minha disposição. Porque foi isso que Jesus disse aqui ao candidato, que foi chamado por irmão X de o candidato intelectual. Quando estiveres disposto a cooperar, sem exigir, então volte. Esse é o discipulado. E por isso a gente vai entendendo como Jesus define o discipulado no próprio Evangelho. Quando, por exemplo, em Lucas 14, 27, Jesus apresenta duas condições fundamentais para nós em torno do discipulado. Ele diz assim: se alguém não tomar a sua cruz e não vier após mim,
esse alguém não pode ser meu discípulo. Se alguém não tomar a sua cruz e não vier após mim, esse alguém não pode ser meu discípulo. Percebamos que temos aí duas condições que devem caminhar juntas: tomar a cruz e ir após ele. E é preciso que a gente medite sobre cada uma dessas em nossa vida para ver se não estamos incorrendo em uma, mas talvez faltando com outra. E quem vem em nosso auxílio, ajudando-nos a compreender o que é essa proposta, ou essa síntese do discipulado, é o próprio Emmanuel. Ele comenta essa frase, ou esse versículo de Jesus, por duas vezes. Pelo menos duas aqui que podemos separar. Livro Fonte Viva, capítulo 58, e o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 18. Ambas são mensagens muito similares, em que Emmanuel vai destrinchar para nós a compreensão do que é tomar a cruz e seguir. E do que é apenas tomar a cruz sem seguir, ou seguir sem tomar a cruz. Para que o nosso discipulado não seja incompleto. Para que não sejamos... Há até uma mensagem interessante no livro Ceareiros de Volta, em que o Espírito traz a mensagem com o título Meio Companheiro. Sabe? Meio discípulo. Jesus pode contar com metade de nós. É preciso integralidade de oferta, se quisermos com Cristo encontrar a libertação. E Emmanuel vai dizer assim: quem são aqueles que às vezes tomam a cruz, mas não seguem? São aqueles corações que até são visitados pelos madeiros, pelas cruzes da vida, as lutas que chegam, os desafios, os trabalhos, as demandas. A criatura até toma aquilo, coloca lá sobre o ombro, mas transforma aquilo num poço de lamentação, de revolta, de azedume. Ou seja, ela não faz da cruz caminho de progresso. Ela toma a cruz e fica parada. Não sobe ao monte. E ficar de cruz aos ombros sem subir ao monte, não há ressurreição. Como subir ao monte sem estar com a cruz aos ombros, também não há de nos levar à ressurreição, à vida nova em Cristo. É preciso tomar a cruz e subir ao monte. Então é a criatura que fica a lamentar, a se queixar indefinidamente das cruzes. É a cruz da família. É a cruz daquela atividade no centro espírita. É a cruz das disciplinas de estudo, de oração. É a cruz da mediunidade, das perturbações, das influências. Ela toma a cruz, mas ela a toma com amargor, com azedume. Não a toma como quem quer transformar o sofrer em bem sofrer. É o que Emmanuel diz. Não basta sofrer, é preciso converter as disciplinas, as injunções que a vida nos impõe, nos propõe, convertê-las em bem sofrer com Cristo. Tomar a cruz e seguir, melhorando-se, aperfeiçoando-se. Então esse é um tipo, é uma condição do discipulado não bem compreendido. Ao invés de espalhar por onde passa o clima de alegria e contentamento da Boa Nova, a criatura sai mostrando um cristianismo que é intragável. Uma vivência espírita que é insuportável. Quem vai querer seguir? Quem vai querer esse caminho? Quem quer se aproximar desse Cristo? Agora você pega um Chico Xavier, com angina, com dor no olho, com dificuldade, com calúnia, com perseguição, com pedrada, com todo tipo de dificuldade. Meu filho, mas eu sou um privilegiado. O Senhor me deu uma casa, me dá um alimento por dia, me deu amigos, me deu
honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Cada cruz recebida tornou-se em luz. Essa é uma condição. Qual é a outra condição? Os que querem seguir o Mestre, sem cruz. É muito bonito falar de Jesus, engrandecê-lo pelo verbo, pelas palavras. Mas em surgindo a cruz, o primeiro movimento da criatura é tentar se desvencilhar dela. Não aceita nada que a incomode, que modifique um pouco a sua rotina, que tire um pouco do conforto, que a faça movimentar um pouco. Ela quer logo ir contornando as disciplinas benéficas, benfeitoras que o alto nos oferece. Não quer um encargo, não quer uma dor de cabeça, não quer uma dificuldade de convivência, quer basicamente um insulamento com Jesus. São os que querem seguir sem a cruz, estacionando em verdade. Julgam avançar, julgam caminhar, quando em espírito estão parados, no ócio, na displicência, na negligência, quanto a si mesmos. São essas as duas condições que a gente precisa identificar como estamos a lidar com as cruzes e com o caminho. Por isso, Emmanuel, nessa mensagem que mencionamos, capítulo 58 do livro Fonte Viva, ele diz: aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Até tomam a cruz, mas não seguem. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. De onde vem a palavra discípulo? Ou qual a relação, na verdade, que define, melhor dizendo, o discípulo? Disciplina. Jesus dizia no Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e então encontrareis descanso para as vossas almas. O que é o jugo aqui estabelecido pelo Cristo? É a disciplina que define o discípulo. Discípulo e disciplina são palavras que não se separam, na verdade, uma deriva da outra. Como, portanto, assumir o discipulado se a nossa vida não reflete a disciplina da construção com Cristo? Aos tempos de Jesus, essa expressão jugo era usada pelos rabinos, pelos doutores da lei. Ao acolherem um discípulo, esse discípulo voluntariamente se submetia ao jugo do rabino, isto é, a disciplina, o modo de vida que ele propunha. E existia até uma frase que definia esses que eram chamados naquela língua de talmidim, discípulos, em hebraico. Talmid no singular, talmidim no plural. Como eles acompanhavam os seus mestres no dia a dia para irem colhendo as lições, como seguiam pelos passos dos mestres para que também aquilo pudesse representar o compromisso de refletir a vida desses mestres no seu caminhar. Existia um ditado que dizia: deixe-se cobrir pela poeira dos pés de seu mestre. Em outras palavras, caminhe tão próximo a ele, tão junto a ele, que a poeira de seus pés venha lhe cobrir. E é muitas vezes o que não nos dispomos a fazer. Queremos o Cristo à distância. Queremos sim segui-lo, mas não tão de perto, porque de perto há uma partilha mais efetiva das lutas que o Cristo testemunhou em sua própria vida. Então nós somos os discípulos de longe. Né? O irmão X tem até um capítulo, no mesmo livro Pontos e Contos, capítulo 10, em que ele fala do discípulo de longe e do discípulo de perto. Pedro, antes da negação, antes da sua efetiva conversão ao Cristo, diz o texto do Evangelho que ele acompanhava Jesus de longe quando Jesus é preso. Só depois ele descobriu que é o discipulado de perto, caminhando tão junto do Mestre a ponto de
sua vida ser coberta pela vida de Jesus. Isso é discipulado, o que se submete à disciplina. Por isso, Emmanuel continua falando dessas duas partes que configuram o discípulo, a cruz e o caminho, o seguir. Dever e renovação. Serviço e aprimoramento. Ação e progresso. Responsabilidade e crescimento espiritual. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. São as duas frentes de ação sine qua non. Poderemos ser admiradores de Jesus. Poderemos estar encantados com Jesus. Poderemos estar convencidos da verdade de Jesus. Mas não estaremos ainda convertidos a Jesus. Não seremos ainda discípulos de Jesus. Não teremos nos alçado ainda à condição de amigos de Jesus, embora ele já seja nosso amigo. Porque ele mesmo disse, os meus amigos são aqueles que fazem aquilo que lhes disse. Na mensagem outra que havíamos mencionado, Palavra de Vida Eterna, capítulo 18, falando dessas duas condições, da mesma maneira, Emmanuel prossegue. Os primeiros, os que tomam a cruz, mas não seguem, dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos, desditosos, espalhando azedume e desânimo por onde passam. Os segundos, os que tomam o caminho, entre aspas, sem a cruz, creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as, isto é, divulgando-as com arrazoado, com argumentação enternecedora. Uns agarram-se à lamentação e ao aviltamento, das horas, ou seja, perca de tempo. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Por isso, Emmanuel conclui, não vale a pena sofrer por sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Também não vale apenas crer e apontar o caminho, é preciso percorrê-lo. Essa é a condição do discipulado. Discípulo e disciplina. Para que a nossa vida, submetida às disciplinas benéficas, porque lembremos-nos, disciplina não é limitação, disciplina não é cerceamento, disciplina é liberdade. Disciplina, diria o Chico, não são as grades da prisão, mas a chave. E por isso tinha ele 2 pezinhos de porta, se não me engano, 2 toquinhos que ele tinha. Um ele chamou de dever e outro disciplina, para que todos os dias pudesse lembrar, caminhar entre o dever e a disciplina, ao entrar e sair de casa. Entre o dever e a disciplina, que nos constrói. Porque no início da caminhada com Jesus, tudo é disciplina. Mais tarde, será espontaneamente. O início da construção é esforço imenso para algo construir, para algo firmar de novas bases. Mais tarde, teremos bases mais seguras. Mas antes, é preciso adequarmos a essas disciplinas, como a própria natureza nos ensina. Todas as forças da natureza, sem disciplina, sem serem organizadas, ordenadas, podem ser muitas vezes destrutivas. O fogo, a água, qualquer outra coisa. No entanto, tudo que a natureza nos oferta, submetida à disciplina, essa força estará a serviço do progresso. A água submetida à disciplina do aqueduto ou do encanamento chega até nós, favorecendo-nos a vida. Da mesma forma, o fogo, controlado dentro de determinadas circunstâncias ou condições, alimenta a nossa indústria, alimenta o progresso. Toda a vida, portanto, nos fala da disciplina na base, gerando progresso para o porvir. Eis a reflexão que Emmanuel, que Jesus mesmo nos apontam e que cabe a cada um de nós trazer para o íntimo do coração, indagando-nos. Desses 2 requisitos, qual deles ainda em nós tem faltado? Qual já está mais presente?
para que, equilibrando essas duas frentes de atuação, possamos, enfim, ofertar a Jesus mais do que dúvida, hesitação, pergunta sim, mas também disposição, para que Ele possa tomar a nossa vida como um quadro vivo, onde as tintas do amor e do bem um dia haverão de pintar uma vida mais condigna, uma vida mais bela, mais sublime, a expressar a própria vida de Jesus, porque não é outra finalidade do discipulado senão nos converter em apóstolos, nos converter ou nos levar àquela condição da qual um dia Paulo pôde se alegrar. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que em mim agora vive, está a operar. Que Jesus, portanto, abençoe a todos nós, que saibamos conviver com a disciplina, entendendo que não há discipulado, não há caminhada com Jesus de fato que não passe por isso. Que ao invés de ser um fardo, um peso, seja ela para nós a alegria de cada dia. Que entendamos a retribuição distinta que Jesus oferece aos que de fato com Ele querem seguir, porque então poderemos contar com a maior de todas as alegrias, a alegria mais profunda do discípulo, a de sentir o Mestre vivo junto de si na caminhada de cada dia. A todos muita luz e muita paz, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos inspire sempre. Que assim seja.